Bom dia, irmãos e irmãs em Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos neste momento para fazer a leitura do 4º capítulo do Evangelho de João. Então, dando aqui sequência à leitura de versículo por versículo desse livro em específico. E o título de hoje é Águas que jorram vida eterna. Então, a gente já fez aqui a leitura do capítulo 4 de João. No total são 54 versículos e tem muitos pontos importantes. É um capítulo muito interessante. As histórias presentes aqui também são muito famosas, assim como Jesus transformando a água em vinho. E a gente pode já ver aqui alguns pontos importantes dentro desse capítulo. Primeiro, quem são os samaritanos? Essa parte dos samaritanos é algo que está bastante presente nesse capítulo, nesse povo, essa cultura. Tanto que diz muito da interação que Jesus tem com essa mulher. Outro ponto muito importante também é o clamar o nome de Deus. A gente vai entender logo o que é isso e como isso está relacionado com a água da vida, que Jesus também menciona. Outro ponto que a gente pode ver é quem são os judeus, o que significa ser um judeu. Também tem a questão do sustento divino, o sustento que vem de Deus. O alimento que não é físico, que não é um material. E, por último, a confiança que vem a partir da fé. A importância que está associada com colocar as nossas preocupações, os nossos desafios, a gente ter essa confiança e fé de que tudo vai dar certo. Colocar nossa confiança em Deus. Hebreus capítulo 11 está associado com esse último ponto, então a partir disso eu gostaria de fazer aqui a leitura do versículo 1 ao 3. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas, porque por ela os antigos obtiveram um bom testemunho. Através da fé, entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. Então, Hebreus capítulo 11 é muito importante quando a gente está pensando de definições e explicações mais profundas acerca do que é a fé, porque a gente tem uma definição bem interessante acerca de ser a substância das coisas, a essência das coisas pelas quais esperamos. A fé ela não está associada com algo irracional, com algo sem motivo, com algo ilógico. Muito pelo contrário. A fé ela está baseada em confiar, de fato. Mas em confiar em algo que a gente não vê obrigatoriamente. Não é que não faz sentido, não é que não tem nenhuma razão por trás, não é, vamos dizer assim, uma fé cega. Ela tem uma razão. A gente vê o mundo, a gente vê a complexidade que é os seres vivos, a interação que cada indivíduo tem, a presença de uma bactéria, a existência de um vírus, um animal em mutualismo com o outro, cada situação assim magnífica mesmo de se contemplar, maravilhosa de se ver. Isso tudo indica, testemunha da existência de Deus. Agora a ciência moderna, ela vai explicar essas coisas do mundo, como o mundo existe, através de elementos presentes no mundo. A ciência ela é muito presa nos momentos recentes a essa concepção de o que foi feito, tudo que se está presente é baseado no que pode ser visto, que é o contrário do que o versículo 3 fala. Que através da fé entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. Então, a gente consegue ver aqui, fisicamente, materialmente, o reino de Deus. A gente consegue ver aqui, materialmente, Deus Pai, Deus Espírito Santo, Jesus Cristo. Não conseguimos ver materialmente. Mas a fé e essa confiança estão associados com crer que o reino de Deus é real. Que Deus é real, mesmo a gente não conseguindo ver com os nossos olhos. Tudo bem? Então, tendo isso como princípio, tendo isso como início, vamos prosseguir aqui para o primeiro ponto. Quem são os samaritanos?
Se a gente for aqui para João capítulo 4 novamente e fazer uma breve leitura do versículo 1 ao 12, a gente pode relembrar essa interação que Jesus teve com a mulher samaritana. Portanto, quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, embora o próprio Jesus não tenha batizado, mas os seus discípulos, ele deixou a Judéia e partiu novamente para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Então, os samaritanos, a gente já vê que eles estão associados com essa localização geográfica de Samaria. E não somente isso, mas era uma região muito próxima dos judeus de Galiléia, ao ponto que, deixando Judéia e indo para Galiléia, ele tinha que passar por Samaria. Então, vizinhos geograficamente. Mas era um povo que tinha suas distinções, eles tinham as suas diferenças. Então, ele chega a uma cidade de Samaria, que é chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu a seu filho José. Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois cansado da sua viagem, assentou-se assim junto do poço. E era cerca da hora sexta. Então veio uma mulher de Samaria para tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então disse-lhe a mulher samaritana: como é que tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher de Samaria? Porque os judeus não se relacionam com os samaritanos. Então, esse versículo aqui em específico, 9, já mostra que, por mais que eles são vizinhos, por mais que eles estão próximos geograficamente, eles não se relacionam muito bem. E se a gente for para o versículo 12, a gente vai ver que a mulher fala para Jesus: és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? Jacó é o pai das 12 tribos de Israel. Então por que a gente tem essa divisão dos judeus com os samaritanos? Se até a própria mulher samaritana clama que ela é filha de Jacó. Se a gente lê alguns versículos aqui, especialmente no Antigo Testamento, a gente consegue compreender como que tudo isso aconteceu. Como que foi essa questão. Então, primeiro ponto. 1 Reis capítulo 11, indo aqui para o versículo 30. E Aías tomou a vestimenta nova que estava sobre ele e a rasgou em 12 pedaços. E ele disse a Jeroboão: toma para ti 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e darei 10 tribos para ti. Mas ele terá uma tribo por causa do meu servo Davi, e por causa de Jerusalém, a cidade que tenho escolhido de todas as tribos de Israel. Vamos dar uma pequena pausa aqui. Se a gente olha o período histórico do povo de Israel, eles viviam com uma série de juízes. Posteriormente a isso, eles desejaram que fossem reis. Eles queriam um rei, assim como todas as outras nações. Então, o sistema que Deus ordenou político para eles, político e legislador, eu diria, mais legislador do que político, seria o dos juízes. Porém, o povo decidiu que fossem reis. Isso era contrário à vontade de Deus. Porém, mesmo assim, Deus permitiu. O Senhor escolheu Saul para ser o primeiro rei de Israel. Saul serviu a Deus nos primeiros anos do seu reinado, porém, posteriormente, ele começou a pecar bastante, desobedecer a Deus, foi se tornando bastante arrogante, ao ponto que Deus passou o reinado para Davi. Davi reinou bem, teve erros e mancadas pelo seu reino, erros grandes estes, porém, consideravelmente, ele teve um final positivo quando comparado com Saul, ao ponto que o reino continuou na família de Davi. O reino passou para o filho de Davi, que seria Salomão. E no reinado de Salomão, o que aconteceu? Ele começou a se envolver com muitas mulheres, isso foi mais para o final do reinado dele, o início relativamente foi positivo também. Porém, no final, ele começou a se envolver com um número absurdo de esposas, de concubinas,
E com isso, essas mulheres adoravam a outros deuses, elas queriam servir a esses outros deuses, essas outras religiões, e Salomão começou a construir templos para esses outros deuses, permitindo que isso acontecesse. E isso foi criando um efeito de bola de neve que foi se aumentando a idolatria com todo o povo. E olha o que aconteceu. Deus chega ao ponto de retirar grande parte do reinado de Salomão e entregar para outra pessoa, entregando ela para Jeroboão. Então aqui a gente tem uma divisão de um reinado que era um reino, o reino de Israel. Esse reino se divide em dois, o reino de Judá e o reino de Israel. O nome se mantém para um deles. Versículo 33. Porque eles me abandonaram e adoraram Astarote, a deusa dos Sidônios, Quemós, o deus dos Moabitas, e Milcom, o deus dos filhos de Amon, e não andaram nos meus caminhos, para fazerem aquilo que é certo aos meus olhos, e para guardar os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, o seu pai. Então, por conta dos pecados de Salomão, houve uma separação do reino, e grande parte dele, 10 pedaços desse reino, 10 tribos desse reino, foram para Jeroboão. Assim se começou o reinado de Israel. E qual era a capital de Israel? Samaria. Poxa, já vimos aqui de onde surgiu o nome dos samaritanos. Está relacionado com a capital de Israel, Samaria. Ok, prosseguimos aqui para o segundo ponto. Jeremias capítulo 23. Samaria foi uma nação que serviu a Deus. Samaria foi uma nação que Israel foi uma nação que estava sendo muito próximo de Deus. Se a gente parar para analisar, não. Infelizmente, a idolatria continuou persistindo, mesmo com Jeroboão testemunhando tudo o que aconteceu. Mesmo com Deus falando para ele, olha, por conta dos pecados de Salomão, o reino vai ser dado para você, vai ser retirado de Salomão e dado para você. Jeroboão foi e fez pecados muito parecidos. E a nação continuou desobedecendo, se rebelando contra Deus de uma maneira muito extrema. E eu vi a loucura nos profetas de Samaria. Eles profetizaram da parte de Baal e fizeram o meu povo Israel errar. Eu também vi nos profetas de Jerusalém uma coisa horrível. Eles cometem adultério e andam em mentiras. Eles também fortalecem as mãos dos malfeitores, para que ninguém se arrependa de sua perversidade. Todos eles são para mim como Sodoma, e os seus habitantes como Gomorra. E a gente já viu aqui, em algumas reuniões anteriores, sobre o que aconteceu com o Sodoma e Gomorra. Foi totalmente destruído. E não é nenhuma surpresa quando a gente pega e descobre o que aconteceu também com os israelitas, com o povo de Samaria. Eu vou dar uma pulada aqui no slide, porque era um texto maior, não ia ter como colocar junto com os outros, mas seria basicamente o intermediário entre Jeremias capítulo 23 e Neemias. A gente chega a um ponto que a gente pode ver que a idolatria aumenta tanto, as impiedades e os pecados aumentam tanto, que o povo todo é levado em cativo. Então, os profetas são enviados e eles não se arrependem. Os profetas profetizam que a destruição estava vindo e eles não mudam, mas só aumentam. Cada rei que muda aumenta seus pecados, aumenta a sua impiedade. Jerusalém, Judá também não é muito diferente. Eles pecam bastante também, só que eles ficam alguns anos a mais antes do cativeiro da Babilônia chegar. Israel é levado em cativeiro pelos assírios. Então, vamos aqui para o versículo 22 de 2 Reis, capítulo 17. Porquanto os filhos de Israel andaram em todos os pecados de Jeroboão. Então, novamente, começou em 1 Reis, capítulo 11, com Jeroboão. Jeroboão, o pecado dele foi construir 2 novilhos de ouro, por conta disso a ilustração aqui, e levar o povo a adorar eles. Não, sirva ao Senhor através desses novilhos de ouro. Sacrifique para o Senhor aqui, não vá para onde que seria o templo de Deus em Jerusalém. Ele não queria que o povo continuasse tendo esse contato com a outra nação, continuasse tendo esse contato com a descendência de Salomão. Não foi algo que Deus pediu para ele fazer de maneira alguma, mas ele foi e cometeu esse grande pecado. A partir disso, o povo continuou andando em todos os pecados de Jeroboão, os quais ele cometeu,
deles não se apartaram, até que o Senhor removeu Israel da sua vista, segundo ele tinha dito por intermédio de todos os seus servos, os profetas. Assim, Israel foi transladado da sua própria terra para a Assíria até este dia. E o rei da Assíria trouxe homens de Babilônia, e de Cuta, e de Ava, e de Amate, e de Sefarvaim, e os colocou na cidade de Samaria, no lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram posse de Samaria, e habitaram nas suas cidades. E assim foi no princípio da sua habitação ali, que eles não temiam o Senhor. Por isso o Senhor enviou leões para o meio deles, os quais mataram alguns deles. Então, só dando uma recapitulada, a gente tinha essas 10 tribos de Israel, que tinham por capital Samaria, sobre o reinado de Jeroboão. Jeroboão pecou muito, o rei que veio depois de Jeroboão pecou muito, e aí foi uma progressão de pecado atrás de pecado atrás de pecado. Até um ponto onde Deus falou, chega. Ele enviou os assírios. Os assírios foram um dos maiores impérios da antiguidade, eram bem fortes mesmo, comparado até com a Babilônia também, porque logo depois dos assírios vem a Babilônia e leva a própria Assíria cativa. Então a Babilônia foi ainda maior do que a Assíria nesse ponto. E, enfim, a gente tem toda essa sequência de impérios dominando. Naquele período, em relação a Israel, a Síria foi o que os levou cativos. E eles colocaram povos de outras nações, da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, nessa região. Então a gente já tem uma troca de população lá. Não são mais os israelitas que estão lá. São esse povo mestiço, esse povo misturado, onde a gente tem parte desses levados cativos que ficaram, ficou um restante do pessoal de Israel, e também tinha esse pessoal de fora, esses estrangeiros, que a partir dos anos foram estabelecendo o que a gente conhece hoje como samaritanos. E quanto à religião deles? Aqui fala que eles não temiam o Senhor. E se a gente ler o capítulo 4 todo, como a gente leu, a gente vê que a mulher fala que vós dizeis que se deve adorar em Jerusalém, e nós adoramos aqui. Então, eles dizem adorar a Deus também. Vamos ver como que é a adoração de Deus dos samaritanos. Porquanto eles falaram ao rei da Síria, dizendo, as nações que tu tens removido e assentado na cidade de Samaria não conhecem o costume do Deus da terra. Por isso, ele tem enviado leões para o meio deles, e eis que eles os matam, porque eles não conhecem o costume do Deus da terra. Então o rei da Síria ordenou, dizendo, levai para lá um dos sacerdotes que trouxeste de lá, e deixe-os ir e habite ali, e ensine-lhes o costume do Deus dessa terra. Então, um dos sacerdotes que eles haviam levado para Samaria veio e habitou em Betel, e ensinou-lhes como eles deveriam temer o Senhor. Todavia, cada nação fazia os seus próprios deuses, e os colocava nas casas dos lugares altos que os samaritanos, primeira vez que a gente vê a palavra samaritano na Bíblia, haviam feito, cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. E os homens de Babilônia fizeram Sucote e Benote, e os homens de Cute fizeram Nergal, e os homens de Amate fizeram Acima. E os aveus fizeram Nibás e Tartaque. E os sefarvitas queimavam seus filhos no fogo para Adrameleque e Anameleque, os deuses de Sefarvaim. Assim, eles temeram ao Senhor e fizeram para si, dos menores deles, sacerdotes dos lugares altos, os quais sacrificavam para eles nas casas dos lugares altos. Eles temiam ao Senhor e serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações de onde haviam sido levados cativos. Então aqui a gente teve também uma religião mista, no qual foram enviados esses sacerdotes que ensinavam para essas pessoas como eles deveriam agir para com Deus, ensinando para eles quem era Deus. Porém, essas pessoas não se importaram com isso. O que elas fizeram? Falaram, tá bom, então você está falando para a gente de Jesus Cristo? Você está falando para a gente de Jeová, do Todo-Poderoso? Ok, eu vou adicionar isso à minha religião. É como um budista, você pregar o evangelho para um budista, ele fala, ok, eu acredito em Buda e em Jesus.
Você prega o evangelho para um islâmico, ele fala, eu acredito em Alá, eu acredito no profeta Maomé e em Jesus Cristo. Então, essa pessoa faz uma religião Frankenstein, é uma mistura de tudo, e ao mesmo tempo não é nada. Porque temer ao Senhor pelas metades é a mesma coisa que não temer a Deus. Para a pessoa ela ser salva, ela precisa acreditar que somente Deus é Deus. Não tem essa questão de, Jesus é um dos salvadores e tem outros salvadores também. Não. Você tem que aceitar em uma totalidade, como Deus sendo a sua única rocha. Portanto, por mais que esteja falando aqui que eles temem ao Senhor, é a mesma coisa que um católico dizer que teme ao Senhor. Um testemunho de Jeová dizer que teme ao Senhor. De fato, eles falam o nome de Deus, mas eles adoram o que eles não conhecem. Eles adoram em falsidade, em falta de conhecimento. E é aí o que se torna o versículo 33. Eles temiam ao Senhor e serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações de onde haviam sido levados cativos. Até este dia, eles fazem segundo os costumes anteriores. Eles não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, ou segundo as suas ordenanças, ou segundo a lei e o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem chamou de Israel. Então, de fato, eles vão dizer que temem ao Senhor, mas não é algo aceitável aos olhos de Deus, não é algo que Deus considera, não é algo em verdade e em espírito. Ok? Então foi assim que Samaria surgiu. Um povo misturado, uma religião misturada, que formou quem são os samaritanos. E, gente, isso foi uma coisa até que eu descobri pesquisando, eu não tinha conhecimento disso. Existe uma religião, nos dias de hoje, que chama samaritanos. Eles não são mais uma nação, mas ainda assim existe uma etno-religião dos samaritanos. Essa ilustração demonstra esse grupo em uma das suas cerimônias religiosas. E um dos últimos momentos que a gente vê também no Antigo Testamento descrições acerca dos samaritanos nos livros históricos é em Neemias, onde eu peço até perdão, na hora de digitar acabou me faltando o capítulo. Eu acredito que é Neemias capítulo 4. Deixa eu só dar uma breve conferida aqui na minha Bíblia, em que a gente vai ter esse versículo. Neemias capítulo 4. Isso, Neemias capítulo 4. Então, peço perdão aí pelo erro na digitação. Todavia, sucedeu que quando Sambalate ouviu que nós edificávamos a muralha, isso aqui é logo depois de Jerusalém, de Judá, do povo de Israel retornar do cativeiro deles, então retornar para essa outra nação, por conta do cativeiro que a Babilônia trouxe sobre eles. Eles estavam reconstruindo, e olha o que aconteceu em relação aos samaritanos e os judeus. Todavia sucedeu que, quando Sambalate ouviu que nós edificávamos a muralha, ele ficou enfurecido e teve grande indignação e zombou dos judeus. E ele falou diante dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: o que fazem estes fracos judeus? Fortificar-se-ão? Sacrificarão? Acabarão eles em um dia? Reavivarão as pedras dos montes de entulho que estão queimadas? Ora, Tobias o Amonita estava junto a ele, e disse: mesmo que eles edifiquem, se uma raposa subir, ela porá abaixo a sua muralha de pedra. E essas pessoas, Sambalate, Tobias, esse grupo de indivíduos, eles foram um dos principais inimigos do povo de Deus nesse período de reconstrução da cidade, de reconstrução da nação. Ao ponto que eles buscavam até matar essas pessoas, eles buscavam chegar em algum momento onde eles não iam estar vigilantes e matar os judeus. Simplesmente por ódio mesmo, por questão de oposição, de querer que realmente causar uma guerra a partir dessas pessoas. Eles não tinham nada a ver. Mas é o que a gente vê também, é o que eu acredito que a gente está se tratando aqui de reprovados, quando a gente fala de Sambalate, fala de Tobias, inimigos do povo de Deus, sem nenhuma causa, sem nenhum motivo. E eles são escritos em Neemias e também em Esdras, essa oposição, esses conflitos que eles geram. Então, em um breve resumo, quem são os samaritanos?
surgiram com Samaria, a antiga capital de Israel, se tornou um povo de cultura e religião mestiça, misturada, e existe uma rivalidade histórica com os judeus, com Judá. Tudo bem? A partir disso, a gente tem essa configuração, no qual Jesus passa por uma cidade dos samaritanos, um povo que não se dá muito bem com os judeus, e ele começa a interagir com essa samaritana. Porque a gente tem que entender que por mais que Tobias, por mais que Sambalate de fato fossem inimigos dos judeus, isso não quer dizer que todos os samaritanos são por completo. E aqui a gente vê uma questão muito importante, em que Jesus começa a evangelizar essa mulher samaritana. Prosseguimos então aqui para o versículo 10 de João, capítulo 4. João, capítulo 4, versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. A gente tem que entender que uma parte da salvação extremamente importante é invocar o nome do Senhor. Isso tem muito a ver com o que a gente leu sobre adorar Deus em verdade, em espírito, diferentemente de algo por falsidade. Diferentemente da maneira como os samaritanos adoravam ao Senhor. Por quê? Se a gente fizer a leitura de Romanos capítulo 10, a gente vai entender o que quer dizer invocar o nome do Senhor e por que Jesus falou sobre a importância da mulher pedir para ele essa água da vida. Romanos capítulo 10. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Se confessares com a tua boca o Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Porque com o coração o homem crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será envergonhado. Porque não há diferença entre judeu e grego, pois o mesmo Senhor de todos é rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos dar uma pequena pausa aqui nesse versículo 13. A Bíblia fala diversas vezes que é pela fé que somos salvos, é pela fé que temos a vida eterna, realmente é pela fé. E tem um ponto muito importante dentro dessa questão da fé, que é o invocar o nome do Senhor. O que isso quer dizer? Quando você prega o evangelho para alguém, primeiro, a pessoa ela tem que entender que o que você está pregando para ela é diferente do que ela já acreditava antes. Você chega para alguém e fala: não, eu estou pregando aqui que a salvação é pela fé, que Jesus morreu por todos os pecados. E a pessoa que acredita em salvação por obras fala: não, mas eu já acredito nisso. Não, você acredita em salvação por obras. Não, mas eu já acredito nisso. Eu já acredito em Jesus, já estou salvo então. Essa pessoa não entendeu o que o evangelho quer dizer. Essa pessoa não compreendeu que ela estava equivocada. Não basta somente ela compreender que ela está equivocada. Ela precisa se arrepender, isto é, mudar o que ela acredita. Mudar no que ela tem fé. Você pode chegar para alguém, bater na porta dela, explicar todo o evangelho para ela, ela fala: nossa, o que eu achava que a Bíblia dizia estava errado. Realmente é diferente. Mas ela não escolhe adotar aquilo para crer. E a partir desse arrependimento, a gente tem também essa parte que é invocar o nome de Deus. Com o coração o homem crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então eu preciso invocar o nome do Senhor para ser salvo também. Errado é a gente achar que isso é diferente de fé. Tem gente que vai falar que não, invocar o nome do Senhor é uma obra. Não é uma obra. Nesse contexto não é. Invocar o nome do Senhor significa você reconhecer que Deus é o seu Salvador. Você depositar a sua confiança em Deus. Isso é invocar o nome do Senhor. Essa é a definição. E olha o que a Bíblia diz, versículo 14. Como então eles invocarão aquele em quem não creram? E como eles crerão naquele de quem não ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue? E como eles pregarão se não forem enviados? Como está escrito:
Quão formosos são os pés dos que pregam o evangelho de paz, dos que trazem boas notícias de boas coisas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa notícia? Vejamos como que é usado como sinônimo, assim, até algo, uma parte de um só. Crer, invocar o nome de Deus. Fé, crer, acreditar, confiar. Assim então a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas eu digo, eles não ouviram? Sim, verdadeiramente. O seu som saiu por toda a terra, e as suas palavras até aos confins do mundo. O que Jesus está falando para ela é que se você conhecesse o presente de Deus, o dom de Deus, e quem é o que te diz, se você conhecesse o Messias, o Salvador, tu lhe pedirias, você o invocaria, e ele te daria essa vida eterna. Então, a gente precisa pedir para Deus salvação para que a gente possa ser salvo. Por isso que depois de pregar o evangelho e alguém fala que acredita, eu também gosto de orar com essa pessoa. E nessa oração, não somente a gente pega e fala, reconhece que o Senhor é o único Deus. Na oração é falado que, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Senhor, eu confio em Ti, eu acredito em Ti, eu reconheço que eu mereço o inferno, eu reconheço que eu sou um pecador, mas eu acredito que você morreu pelos meus pecados. Me salve, ó Senhor. Isso é invocar o nome de Deus, pedir para Deus te salvar. Me dê a vida eterna. Isso é o que Jesus está falando aqui em João capítulo 4. Então, isso é uma parte essencial da salvação. Pedir para Deus te salvar. E como que isso acontece? Porque aí tem gente que bagunça muito esse assunto. Fala, não, mas então, se a pessoa ela crê no coração dela, mas ela não fala verbalmente, eu acredito em Cristo, ela não foi salva? Não, não é isso que quer dizer. Até porque tem pessoas que não conseguem se comunicar verbalmente. Por exemplo, uma pessoa que é muda. Quer dizer que uma pessoa muda não vai para o céu? Claro que não. O que a Bíblia está falando aqui é algo no coração. Eu já encontrei pessoas que eu preguei o evangelho completo para eles. E essa pessoa pegou e falou, nossa, realmente a Bíblia diz isso. É muito diferente do que eu acreditava. A pessoa reconheceu que ela estava errada. A pessoa reconheceu que a Bíblia fala que é somente pela fé que é a vida eterna. Nossa, mas quantas pessoas não sabem disso? Nossa, mas é tão simples, não sei o quê. Mas ela não pegou e disse, eu quero confiar nisso. A pessoa não tomou essa decisão de tornar Deus o Deus dela. Então ela reconhece que a Bíblia descreve tal Deus e às vezes até que tal Deus exista. Mas ela não escolhe chamar o Senhor de Deus. Ela não escolhe chamar o Todo-Poderoso de Senhor. Ela não escolhe invocar o nome dele. Deu para entender essa questão? É uma pessoa que entende, mas que não escolhe confiar. E grande parte da fé é a confiança. Romanos capítulo 8 diz também, versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de servidão, para novamente temerdes, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito dentro de nós clama, Abba, Pai. Invoca o nome de Deus. Então, quando uma pessoa é salva, ela já invocou o nome de Deus. Não tem esse... tipo, eu pensar, nossa, tem 2 anos que eu sou salvo. Será que eu invoquei o nome de Deus? Claro que eu já invoquei. No momento da minha salvação. Ah, mas e tal pessoa que eu preguei o evangelho? E ela está participando aqui desse grupo. Será que ela foi salva? Será que ela invocou o nome de Deus? Claro, se ela creu, ela invocou. É algo que está associado diretamente um com o outro. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. E isso é algo que acontece em um momento específico. O Salmo 116 escreve isso. Tomarei o cálice da salvação e clamarei no nome do Senhor. Vejamos também que está associado com o quê? Com beber. O que Jesus falou?
tu lhe pedirias, ele te daria a água viva. Novamente também, algo que você pode beber. As conexões na Bíblia são muitas acerca dessas questões. Então, em um determinado momento, alguma pessoa ouve o Evangelho, ela entende, ela ouviu, ela creu, ela invocou, tomou esse cálice da salvação, ela foi salva. Pronto. Ela é um filho de Deus. E se a gente ler também a história de Abraão, logo no início de Gênesis, a gente vai ver também como que isso está associado. Gênesis capítulo 4. E a Sete também nasceu um filho, e ele chamou o seu nome Enos. Então os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Então logo aqui em Gênesis também fala que os homens começam a ser salvos, começam a confiar em Deus. E aqui eu gostaria só de chamar a atenção também para Gênesis capítulo 12, para Gênesis capítulo 15. Na questão de salvação, você invoca o nome do Senhor uma vez. Uma vez. Mas isso quer dizer que para o restante da sua vida você não vai mais invocar o nome de Deus? Você não vai mais pedir algo para Deus? Você não vai mais clamar o nome de Deus? Antes da gente começar essa reunião, a gente orou. Eu posso dizer que a gente estava invocando o nome de Deus nessa oração? Como que a gente começou a oração? Senhor Todo-Poderoso. Então, de certa forma, toda oração que a gente faz, a gente está invocando, a gente está clamando a Deus. Mas isso tudo é diferente da oração que a gente fez, do pedido que a gente fez no exato momento da nossa salvação. Isso já passou, a gente já é salvo. Existem pessoas que clamam o nome de Deus, que invocam o nome de Deus em igrejas, em cultos, em cerimônias religiosas e não acreditam. Adianta alguma coisa? Serve de alguma coisa? Nada. Um samaritano poderia dizer, Senhor Todo-Poderoso. Adiantou para ele? Se ele não creu? Não. A igreja pentecostal, próxima aqui, vai e, na cerimônia deles, fala bastante na Bíblia, fala bastante em Deus. Mas isso tem algum proveito para eles? Não. Porque não foi misturado com fé. Porque não é adorar Deus em verdade. E a gente tem aqui um exemplo em Abraão, em que ele invoca o nome de Deus, eu diria que umas 2 vezes antes da Bíblia falar que ele creu no Senhor. Então, pode ser aqui que a gente tem um caso em que ele já tinha crido antes e estava invocando o nome de Deus como uma forma de oração. Eu acredito até que é possível que essa interpretação seja correta. Mas o que eu acredito, na verdade, é que a gente está falando aqui de um momento onde Abraão já sabia da existência de Deus, ele ainda não tinha crido, ele ainda não tinha confiado em Deus, mas ele estava invocando o nome de Deus. Então, não foi adiantado para a salvação naquele momento. A salvação dele aconteceu em Gênesis capítulo 15. Vamos ler Gênesis capítulo 12. E ele moveu-se dali para o monte ao leste de Betel. E armou sua tenda, tendo Betel a oeste e Ai ao leste. E ele edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abraão invocou o nome do Senhor? Sim. Mas ele cria em Deus? Em Gênesis capítulo 12. Pelo que a Bíblia descreve, pelo menos do que eu tenho conhecimento, eu posso estar errado, mas o que a Bíblia descreve, não. Ele ainda não cria. Então ele era salvo? Não. Indo para Gênesis capítulo 5. E ele creu no Senhor e ele atribuiu isso por justiça. Pronto. Abraão foi salvo. E depois de Gênesis 15, ele invocou o nome do Senhor outras vezes. Orou outras vezes. Mas aqui, a partir do capítulo 15, ele já era salvo. Então não adianta a pessoa tanto entender que a Bíblia fala que a salvação é pela fé e não confiar nisso. Não vai adiantar, ela não vai ser salva por isso. Também não adianta a pessoa invocar o nome de Deus sem crer em Deus. Esse é o ponto que eu gostaria de fazer aqui, trazendo esses versículos. Existem muitas pessoas que vão atacar essa parte de invocar o nome de Deus, falando, não, você não precisa invocar o nome de Deus para ser salvo. Eu fui salvo e nunca invoquei o nome de Deus. Nunca pedi a Deus para me salvar. Não, eu nunca pensei em Deus em toda a minha vida, depois da minha salvação. E de fato, você não precisa ficar orando todo dia para ser salvo. A salvação acontece uma vez. Mas existe algum ser humano que entende que Deus é real, que entende que Deus pode te salvar do inferno,
e a pessoa crê nisso e não pede para Deus salvá-la do inferno, existe uma pessoa que crê, entende tudo e não pede? Não, porque Romanos 10 associa diretamente o crer em justiça e em verdade com o invocar a Deus. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Se uma pessoa de verdade ela salva, ela creu e invocou o nome de Deus. Se uma pessoa verdadeiramente é salva, ela entendeu quem Jesus é e pediu para ele água viva. Esse é o contexto que a gente faz com João capítulo 4. E aí ele foi salvo. Pronto, agora ele é salvo para sempre. Ele não precisa mais invocar o nome de Deus outras vezes. Mas no momento da salvação a gente precisa. E a partir disso a gente prossegue para o nosso último ponto aqui da reunião, que seria a água da vida. Isso está associado também com o restante do capítulo que a gente vai ler aqui, mais ou menos até metade do capítulo. Então, João, capítulo 4, versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Mas a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. Quem é essa água viva? O que é essa fonte de água que Jesus vai dar para aquele que beber? Se a gente for para Jeremias capítulo 2, a gente vai ver uma conexão muito legal com essa questão. Alguma nação trocou os seus deuses por outros que não são deuses? Porém o meu povo trocou a sua glória por uma que não beneficia. Estai atônitos, ó céus, por causa disto, e ficai terrivelmente temerosos. Ficai muito desolados, diz o Senhor. Porque o meu povo fez duas maldades. Abandonaram-me a fonte de águas vivas e cavaram cisternas para si. Cisternas quebradas que não podem armazenar água. Então Deus se refere a si mesmo como uma fonte de água viva, enquanto os deuses das outras nações, as mentiras dos ídolos, são cisternas quebradas, que não podem armazenar água. Então Deus é a fonte de águas vivas. Mas como assim? Deus vai estar dentro de nós? Jesus Cristo vai fazer com que dentro de nós jorre água para a vida eterna? João capítulo 7. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se algum homem tem sede, deixai-o vir a mim e beber. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu ventre fluirão rios de água viva. Mas isso ele falou do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então quem é a fonte de água viva? O Espírito Santo. O Espírito Santo é a fonte de água viva. Deus é essa água viva. Desde o Antigo Testamento a gente já tem profecias acerca do Espírito Santo. Desde o Antigo Testamento a gente já tem uma diferenciação entre Deus o Filho, Deus o Pai e Deus o Espírito. Isso aqui em João capítulo 7 elucida isso bastante. Jesus dá o Espírito Santo a todo aquele que nele crê. Aquela pessoa que tomou o cálice da salvação. Outra coisa que está associada com a salvação também, especialmente depois que Jesus Cristo foi crucificado e ressuscitado, ele já foi glorificado, é receber o Espírito Santo. E a gente tem que entender que o Espírito Santo, depois que ele está dentro de nós, ele nunca vai embora. Essa fonte de água viva nunca nos deixa. E eu orarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ele nunca vai nos deixar. O Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, essa fonte de água viva permanece conosco continuamente. E o mais interessante é que se a gente for para Apocalipse capítulo 7, a gente também vai ver mais uma referência a essa questão de águas vivas. Por isso, eles estarão diante do trono de Deus,
e o servem dia e noite em seu templo. E aquele que está sentado no trono habitará entre eles. Eles não mais terão fome, isso aqui está falando do céu, nem mais terão sede, nem arderá o sol sobre eles, nem qualquer calor. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os alimentará e os levará às fontes de águas vivas. E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos. Então aqui a gente tem esse momento onde a gente vai estar no céu, junto com Cristo, junto com Deus o Pai e junto com o Espírito Santo. Cristo nos levando para Deus, Cristo nos guiando para Deus. Se já é uma maravilha, se já há grande alegria de ler a palavra de Deus, de aprender sobre Deus aqui na terra, quanto mais vai ser assim no céu, quando a gente vai poder presenciar Jesus Cristo. Presenciar todos os nossos irmãos e irmãs que foram salvos por todos os anos, todas as épocas, todas as décadas, um lugar onde não há mais fome, doença, sede, dor. De fato, é um lugar que a gente pode estar olhando, estar buscando com alegria. Apocalipse 22. Outro momento onde a gente vai ver também essa questão da água. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar-vos dessas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a descendência de Davi, e a brilhante estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E aquele que ouve, diga, vem. E que aquele que tem sede, venha. E aquele que quiser, que tome gratuitamente da água da vida. Irmãos e irmãs, a salvação é para todos que quiserem. É para a mulher samaritana, mas é também para a mulher americana, para a mulher brasileira, para o homem brasileiro, para qualquer pessoa de qualquer local do mundo que quiser, que tenha sede, que pedir, que invocar o nome de Deus. É gratuito. É somente pela fé. É sem nenhum valor. E aí a gente conclui aqui a leitura até o versículo 26, onde a gente vai poder estar vendo mais um exemplo, assim como a gente viu na questão de como evangelizar, onde Jesus prega o evangelho para alguém. Então a gente tem esse exemplo completo de alguém pregando o evangelho. E falando tanto em água assim, eu tô com muita sede também, então eu vou beber gratuitamente aqui a água na minha garrafinha. Só um minutinho. Prosseguimos então aqui para o final da nossa reunião, lendo o exemplo de Jesus ao evangelizar. Vocês lembram daquela ordem que a gente viu na reunião sobre evangelização? Qual que é o primeiro ponto que a gente fala com a pessoa quando a gente está pregando o evangelho para ela? A importância do pecado. Então, primeiro a gente tem que mostrar para a pessoa que ela é uma pecadora, assim como eu sou, assim como nossos irmãos e irmãs são, assim como todo ser humano é, e que nós merecemos o inferno. Vamos ver se Cristo vai seguir essa maneira. A mulher chega para ele, és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado. Então, a gente vê essa questão de Jesus falar aquele que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-la. Primeiro ponto, a mulher queria beber água. Então a mulher queria ouvir o evangelho. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus, tu disseste bem, eu não tenho marido. Porque tu tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Não somente essa mulher viveu por vários divórcios, mas ela também está vivendo em fornicação. Ela está vivendo com um homem que não é marido dela. Jesus mostrou o pecado para ela? Mostrou, evidentemente. Qual que é o outro ponto? Além de mostrar o pecado. A gente tem que também mostrar quem Cristo é.
quem Jesus é. A gente tem que apontar a pessoa para Deus. Mostramos que a pessoa é pecadora, porém a salvação está com Cristo e basta a pessoa crer. Vamos ver se Cristo vai seguir esse modelo. A mulher respondendo no versículo 19, disse-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde o homem deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais para adorá-lo. Deus é um espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Jesus falou da importância de crer nele? Sim. Jesus falou da importância de adorar a Deus em verdade e em espírito? Também. Jesus falou da questão da vida eterna? Também falou. Versículo 25. A mulher disse-lhe: Eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse-lhe: Eu o sou, o que fala contigo. Então Jesus se revelou a essa pessoa. Jesus pregou o evangelho para ela. A gente pega o evangelho um pouquinho diferente de Jesus, no sentido em que ele estava literalmente lá, falando em primeira pessoa com ela. Ao ponto que, posteriormente, ela saiu pela cidade apontando as pessoas para Cristo. Olha o que é dito no versículo... indo aqui para o versículo 28. A mulher, então, deixou o seu cântaro e foi no caminho da cidade e disse aos homens: Vinde, vede um homem que me disse todas as coisas que eu tenho feito. Não é este o Cristo? Então eles saíram da cidade e foram até ele. Ela acabou de ser salva, ela acabou de crer em Cristo, e o que ela faz? Prega o evangelho. Novamente, aponta as pessoas para Cristo. Hoje em dia, a gente não está vivendo o período da ministração física de Cristo aqui na Terra. A gente não pode chegar para as pessoas aqui em Lavras e falar: vamos lá para Campo Belo, porque lá em Campo Belo, Cristo está fisicamente, e vocês vão ver ele e conversar com ele fisicamente. Ele não está mais aqui fisicamente, em carne. Mas espiritualmente ele está. E nós temos a palavra preservada de Deus. Então, quando a gente bate de porta em porta, a gente está apontando as pessoas para Cristo. A gente está fazendo como a mulher samaritana fez. A gente está seguindo o exemplo de Jesus, de pregar o evangelho para toda aquela pessoa que desejar beber da água, para toda aquela pessoa que quiser ouvir. Não adianta a gente pegar um holofote e ficar gritando com pessoas que não desejam ouvir o evangelho. Precisa ser alguém que deseja ouvir. E não basta só também ouvir, mas a pessoa tem que crer. E crendo, invocando o nome de Deus, ela pode ser salva. Então, esses são os pontos que eu gostaria de tratar nessa reunião. Novamente, é um capítulo grande. São pontos que podem ficar um pouquinho difíceis de entender, essa questão de invocar o nome de Deus. A primeira vez que a gente ouve, pode parecer um pouco de dar um nó na cabeça, mas de fato não tem muito segredo. É mais as falsas doutrinas que vão criando um maior problema do que de fato exista. Essa é a história do início de João capítulo 3. Espero vê-lo semana que vem, onde vamos poder concluir a leitura desse capítulo. Que Deus abençoe vocês e até mais.